ao Ministério Público. Boa noite, senhorita Jussara. Boa noite. E Ana Jussara. Boa noite novamente, senhores jurados. Jussara, você realizou um teste de gravidez constando que estava grávida? Sim. Jussara, você descobriu que já estava grávida de 3 semanas? Sim. Jussara, você optou por realizar o aborto de forma consciente? Não tão consciente. Jussara, você informou a sua colega de trabalho que iria realizar o aborto? Eu comentei sim. Jussara, você recebeu uma ligação da sua sogra, na qual ela implorou para que não realizasse o aborto? Sim. Jussara, após você tomar o medicamento abortivo, se sentiu mal, certo? E por isso foi até o hospital. Sim. Sem mais perguntas, o Ministério Público agradece, senhores. Passa a palavra à defesa. Oi. Boa noite, dona Jussara. Boa noite. Como é que a senhora está hoje? Tô bem. Eu sinto que a senhora está passando por isso aqui, tá? Sem merecer. Tá. Dona Jussara, o seu marido agredia com frequência? Sim. Bastava ele chegar em casa nervoso por algum motivo, ele me agredia. Ele te batia? Sim. E há quanto tempo, mais ou menos? Vocês foram casados durante 3 anos? Essas agressões foram durante os 3 anos? Não, no início, começou a partir do início do 2º ano. Ele começou a se mostrar violento e aí ele começou a me agredir. Entendi. A senhora alguma vez pensou em pedir socorro, ajuda? Com certeza, mas ele me impedia, ele falava que se alguém ficasse sabendo, ele ia me matar. Entendi. Então a senhora, por medo, não tomou partido e não denunciou? Sim. Várias mulheres, dona Jussara, passam por isso. Elas têm medo de denunciar e serem agredidas. Já que ninguém pode falar. Desculpa por isso, dona Jussara. O Ministério Público ele não tem coração, não. É uma máquina. Doutor, pergunta o que tem relação com o fato. Perguntas diretas, por favor. Só o Ministério Público pode falar o que quer, né? Perguntas diretas, doutor. Senão eu vou caçar a sua palavra. Dona Jussara, na data do dia 10, conte para nós o que aconteceu. Bom, eu trabalhei, cheguei em casa e fiquei aguardando ele chegar. No que ele chegou, eu conversei com ele, falei que eu precisava conversar com ele. E ele foi, tomou um banho e veio. E aí eu falei para ele que a minha menstruação estava atrasada há alguns dias. Ele ficou muito nervoso. Indeferido, doutor. Pode continuar. Se você quiser, eu explico Pode para ele. responder. Pode responder. Até perdi onde estava. Aí eu falei para ele que minha menstruação estava atrasada. E aí ele começou a quebrar as coisas de dentro de casa, violento, e me agrediu novamente. Ele já tinha me agredido uns dias antes, e aí ele voltou a me agredir no dia 10. Dessa vez foi mais violenta a agressão. Quando a senhora informou que estava com a menstruação atrasada. Sim, porque ele sempre falava que não queria ter filhos comigo. Tá. As agressões foram socos, foram chutes? Ele começou com socos, desferiu vários socos, me jogou no chão e começou a me chutar. Doutor, se o senhor continuar interferindo, a plenitude de defesa, doutor, se atenta ao jurado, por favor. Teve alguma parte do seu corpo que ele bateu mais? Na minha barriga e nas costas. Alguma vez, dona Jussara, eu vou te perguntar, isso é uma pergunta muito delicada. A senhora já pensou em ceifar a sua própria vida? Sim, já. E a senhora tomou alguma atitude ou simplesmente esqueceu? Não, eu mudei de ideia e preferi continuar, sabe? Mas aí eu comentei com uma amiga, ela falou que eu poderia estar com depressão e me indicou um medicamento. Uma amiga te indicou um medicamento? Sim. Qual o nome desse medicamento? Doutor, a ré tem direito à plenitude de defesa, doutor. O senhor está no júri, doutor. A senhora lembra o nome do remédio? Olha, alguma coisa Zolan, Aprazol, alguma coisa assim.
É o Aprazolam? Sim, Aprazolam, alguma coisa assim. Certo, certo. No dia 11, que foi o dia posterior às agressões, a senhora decidiu abortar, né, público. Qual foi o meio? A senhora tomou algum remédio? Eu tomei a medicação que ele sempre me dava, porque ele falava que não queria ter filhos comigo. E também não usava camisinha, ele não aceitava. E aí, toda vez que a gente tinha relações sexuais, ele me dava essa medicação. Eu, por entender que poderia ser abortivo, tomei essa medicação. Então, esse remédio a senhora não comprou? Não, já tinha em casa. Ele tinha na sua casa. A senhora já ouviu falar no remédio levogenestrel? Não, porque ele me entregava o comprimido, ele não me entregava a caixa. Então, a senhora nunca ouviu falar nesse remédio, não sabe para que serve? Não. Certo. A defesa encerra. Passaremos agora aos debates orais da acusação e defesa. Eu peço aos doutores debatedores que somente façam uso de à parte, se for concedido pelo juiz presidente deste júri. Com a palavra, os promotores, os senhores, vossas excelências, terão um prazo de 20 minutos, improrrogáveis, para os debates. A senhora pode voltar. Vou deixar com vocês, para vocês darem uma olhada. Primeiramente, eu gostaria de deixar aqui registrado o meu repúdio à violência da mulher. É um absurdo, em pleno século XXI, a gente se deparar com tantos casos de violência contra a mulher. Mas nós não estamos aqui hoje para falar sobre a violência contra a mulher, nós estamos aqui para falar sobre o aborto. Jussara o caso que nós estamos estudando hoje. Jussara é uma mulher adulta que, quando descobriu que estava grávida, resolveu abortar. Tomou os remédios e, quando sentiu as cólicas, que viu o sangramento, ficou com medo e foi ao hospital pedir ajuda, com medo de perder a sua vida. Eu trouxe para vocês uma reflexão que eu acho que não vale só para Jussara, não cabe só uma decisão de Jussara, mas de muitas mulheres que chegaram a tomar essa atitude. Então, a gente ouve falar muito, e meu corpo, minha vida, meu corpo, minhas regras, meu corpo, meu direito. Mas aí eu pergunto a vocês, é justo o meu direito sobrepor ao direito do outro? É justo o meu direito tirar a sua vida? É justo o seu direito tirar a minha vida? Não. Estamos aqui falando de direito à vida. É o nosso maior direito. Ele está previsto na Constituição, no artigo 5º. Ele está previsto no Código. E nós temos que lutar por ele, porque sem vida, qual o sentido? Nada mais faz sentido. E aí eu pergunto para vocês, Jussara tinha direito de tirar a vida do seu filho? Não. Ela não tinha esse direito. Não importa os problemas que ela estava passando. Ela não tinha esse direito de tomar uma medicação com a intenção de tirar o seu filho. Digo mais a vocês. Ela podia ter encaminhado a adoção. Quantos casais lutam para ter um filho e não conseguem? Mofam na fila de espera, no sonho de ter um bebê nos braços e poder cuidar, em dar amor, em dar carinho. Ela podia ter dado para a sogra também. A sogra tinha um bom relacionamento com o marido. Mas, enfim, era um direito dela não dar para a sogra
em virtude, a gente já sabe de como. Mas Jussara preferiu tirar a vida. Tirar a vida não de qualquer pessoa, tirar a vida do seu filho. Tirar a vida de alguém que não tinha como se defender, um incapaz. Ele não tinha como se proteger. E hoje, senhores jurados, vocês estão aqui e está no direito de vocês poder escolher. Vocês vão compactuar com Jussara e dar a ela esse direito, ou vocês vão fazer justiça, de acordo com a nossa lei. O Ministério Público agradece. Boa noite, senhores magistrados. Boa noite, colegas da defesa. Estou aqui para reconhecer que, apesar dos apesares, é uma profissão nobre. Aos meus colegas do Ministério Público, agradeço pelo companheirismo, pela verdade e pela ética profissional que vocês têm mostrado nesse andamento de todo esse processo. Agora me dirijo a palavra tão somente para vocês, excelentíssimos jurados. Mais uma vez, estou entregando mais algumas questões, acredito que todos não visualizaram. Aqui consta algumas coisas de suma importância para os senhores. Gostaria que vocês já dessem uma olhada para estarem cientes das questões das adoções e dos abortos que são provocados no Brasil. Aqui, meus senhores, nós temos uma questão muito interessante, porque nós estamos lidando com o direito à vida. Uma criança foi privada de vir ao mundo. Senhores, vocês têm a ciência que uma vida foi privada? Senhores jurados, a vida de uma menina pode ter sido privada de vir ao mundo. Lindo, não? Senhores, a vida de um menininho pode ter sido privada de vir ao mundo. Vou usar sem o uso do microfone, por favor. Uma criança, meus senhores, ela foi privada de dar os seus primeiros passos na terra. Uma criança, meus senhores, foi privada de aprender a andar de bicicleta. Foi privada de dar o seu sorriso. Foi privada de amamentar, de ser amamentada. Foi privada, meus senhores, acima de tudo, do seu direito à vida. O direito da vida foi cerceado. Eu não estaria aqui dando tudo que o Ministério Público oferece se eu ao menos tivesse a dúvida que essa mulher sofresse agressões. Eu não estaria me esforçando desse jeito. Sabe por quê, meus senhores? Porque a defesa tem um artifício de ludibriar, de enganar, de mentir. Recomendo um filme a todos aqui presentes nesse plenário, Advogado do Diabo. Esse é o nome do filme. Ali você vai aprender muito sobre a ética de um advogado, de como eles utilizam de artifícios impróprios, com a falta da verdade, com a mentira, com o engano, com artes maquiavélicas. Eu acho que isso já fica claro por si só, como a arte de advocacia, apesar de nobre e respeitável, porque tem muitos profissionais que agem com ética, mas eles fazem um enredo, meus senhores. Eles querem enganar vossas excelências, colocando meios que nem sequer, senhores, estão nos autos. Nós diversas vezes indeferimos, porque não constava nos autos. O que esses senhores estão alegando aqui hoje, meus senhores, não consta nos autos. Meus senhores, quero mostrar mais uma coisa para vocês.
Está escutando esse barulho? Esse barulho é o barulho da morte. Uma pessoa, meus senhores, usou medicamentos abortivos sem nenhum direito. Para o quê, meus senhores? Fica a pergunta no ar. Para o quê? Para tirar a vida de uma criancinha. Matar alguém é crime. Consta no Código de Processo Penal. Mas acima de tudo, meus senhores, na Bíblia Sagrada consta: não matarás. Isso está em Êxodo. Quais são as leis divinas? Honrar pai e mãe. Mãe, ser pai, é uma honra, é nobreza, é clareza, é uma coisa divina. Um ventre é um nascituro, é um berço da vida. Meus senhores, doutora Gislane, vem aqui, por favor. Vocês estão vendo essa mulher, meus senhores? Ela é uma mãe. Um dia, nesta fase, nesta região abdominal, ela passou por um processo de gerar uma vida. Esse lugar, meus senhores, aqui é o berço da vida. Aquela senhorita, que apesar da barbaridade que ela cometeu, eu ainda a chamo de senhorita, pela ética que eu tenho e pelo respeito ao ser humano, ela transformou um lugar de vida em um sepulcro caiado. Ela transformou o berço da vida em um berço da morte. Ela transformou o lugar da liberdade em uma prisão eterna. A morte, meus senhores, é uma prisão eterna. Quem é que voltou de lá? Ninguém nunca voltou de lá. Certo é que todo ser humano vai passar por essa fase da vida, mas ela privou a liberdade de alguém vir ao mundo, de alguém nascer, de alguém dar os seus primeiros passos. Não se esqueçam, meus senhores, o medicamento é a morte que ela tomou. Aqui, meus senhores, constam algumas pílulas. Vou colocar 7 aqui diante de vocês. Sabe por que eu estou colocando 7, meus senhores? Porque hoje, se vocês optarem por absorver essa mulher, vocês estarão matando mais crianças no mundo. Por quê? De fato, vocês não estariam matando, mas de uma forma vocês estariam matando. E sabe como, meus senhores? Porque esse júri, o resultado desse plenário, vai ser reconhecido lá fora. E o que outras pessoas dirão? Eles vão dizer que aborto agora está liberado em todas as situações. Meus senhores, tem situações legais que, de fato, o aborto pode ser realizado aqui no Brasil. E eu afirmo, esse caso aqui hoje não é um deles. Sabe por quê? Porque no tribunal do júri ocorre quando há um crime doloso contra a vida. A vida daquela criancinha, num estado embrionário gestacional, foi privado. Eu dei para vocês aí, as imagens constam. Agradecido. A imagem consta um embrião, uma criancinha, na sua fase de 3 semanas. Nós já podemos identificar, principalmente em termos meramente técnicos, porque não sou formado em medicina, mas analisei algumas coisas, me informei com colegas profissionais da área da medicina, ele já está praticamente todo formado na sua parte da cabeça e das nádegas. Já está totalmente formado, ele já sente dor. Aqui, meus senhores, se encontram mais imagens na questão de 3 semanas. Aqui, onde vocês veem essa parte aqui,
se chama saco gestacional. Num período de 3 semanas, meus senhores, ele já está maior que a minha mão. E aqui nós temos o ciclo da vida que essa mulher privou de acontecer. Meus senhores, peço encarecidamente aos senhores, encarecidamente, por amor à vida, por amor à liberdade. Meus senhores, me recordo de uma coisa nesse instante, que não posso sair daqui sem deixar de mencionar. Mês de maio, meus senhores, é o mês do Dia das Mães. Dia 14 de maio, meus senhores, foi o Dia das Mães. Vocês, meus senhores, por algum momento, sentiu aquele respeito pela mãe de vocês, aquele amor, aquele carinho? Certamente sim. Meus senhores, ainda mais digo, muitos não conhecem sobre isso, mas o mês de maio, meus senhores, também é o mês da adoção no Brasil. Eu queria argumentar com os senhores que hoje nós temos, para uma pessoa que não quer ter seu filho, prefere tirar uma vida, prefere matar uma criancinha que foi privada de dar os seus primeiros passos, ela poderia ter optado pela adoção legal. Hoje no Brasil, meus senhores, você pode fazer uma adoção. Desde o momento que você descobre que está grávida, você aciona as autoridades competentes e ali já vai tomar uma série de fatores que vai levar aquela criança para um lar qualificado. Isso se encontra no nosso ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Como vocês já leram, aqui no artigo 19A, a gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Juventude. Ainda mais, meus senhores, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, todas as crianças e adolescentes nascituros têm o direito à vida e liberdade. Doutor, se atente para a sua defesa, que aqui nesse júri tem presidente, tá? Pode seguir, promotor. Devido à interferência, a senhorita poderia me dar mais 1 minuto a mais? Sim, senhor. Agradecido. As causas de adoção, meus senhores, elas ocorrem por diversos fatores. Uma mãe negligente, que não ama uma criança, não ama a vida. A adoção existe, pois, infelizmente, muitas crianças não podem ser criadas pelos seus pais biológicos. Se uma pessoa fez isso com uma criança ainda no estado embrionário, o que ela faria com essa criança se ela tivesse nascido? Essa mulher é um perigo para a sociedade. Se ela fez isso com a própria, que porventura seria a filha dela, o que ela pode fazer com outras crianças, meus senhores? Com o filho de vocês, se ela não teve amor pelo dela? Entregar uma criança para adoção é crime? Não é crime entregar uma criança para adoção. Essa é a forma legal e legítima, assertiva, de tratar a vida humana. Dar a oportunidade da vida. Meus senhores, consta nos autos que a senhorita Iana Jussara não queria ter vínculo nenhum com a criança. Eu dou a resposta para essa situação. Perda do vínculo familiar. A família biológica
pode conseguir seu filho de volta? Isso é uma pergunta. Não, ela não pode conseguir seu filho de volta. Ela tendo adotado, ela teria cumprido esse requisito dela de não ter o vínculo. Benefícios da adoção, meus senhores. Uma criança poderia viver. Uma criança poderia sorrir. Uma criança poderia brincar num parquinho. Meus senhores, mais uma vez, eu coloco um enigma aqui para vocês. E hoje vou fazer um chá de revelação diferente. E o resultado desse chá de revelação vai nascer de vocês, senhores jurados. Aqui, Senhor nós temos... Informo que o senhor tem mais 2 minutos para a defesa, incluindo o minuto que foi deferido para a acusação, incluindo o minuto que foi deferido pela defesa ter atrapalhado o senhor. Agradecido. E esse chá de revelação funcionará da seguinte forma, meus senhores. Vocês, optando pela justiça, pela verdade, pela vida que nasce no ventre de uma mulher, vocês ficaram a favor da criança que foi injustiçada. Na Bíblia consta que Caim matou seu irmão Abel, um justo. Um justo, meus senhores, o ser humano na sua parte mais pura, o que é de mais excelente no ser humano, quando ainda é criança, quando está no ventre, foi morto. Mas se vocês optarem pela condenação, meus senhores, vocês estão optando por essas pílulas aqui, ó, por esses comprimidos. Vocês estão optando pela morte. Mas eu tenho certeza que os senhores nobres jurados, excelentíssimos jurados, são a favor da vida. E vão fazer justiça a essa criança. O sangue dessa criança, meus senhores, clama por justiça para os senhores. Não deixem que a justiça dele, não deixem que a morte dele tenha sido em vão. Façam justiça para essa criança. Poderia ter sido Pedro, poderia ter sido Miguel, poderia ter sido Rafael, poderia ter sido a Bianca, poderia ter sido a Stephanie, poderia ter sido a Ana, poderia ter sido qualquer um que viesse ao mundo. Meus senhores, encerro agora falando a seguinte frase. Jean-Jacques Rousseau uma vez disse: o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Meus senhores, a criança não nasceu, porque a sociedade já está corrompida. A justiça, a verdade, a vida está na mão dos senhores. Doutor. Agradecido, senhora. Encerrado o debate. Passo a palavra aos advogados de defesa, que terão 20 minutos improrrogáveis para promover a defesa da ré.